Questão 16. Bem, essa questão 16 é uma questão de propriedades coligativas. É até uma curiosidade que tem uma chance grande de cair numa prova do Enem. Que curiosidade é essa, né? A gente verifica que nas regiões frias, quando a temperatura fica abaixo de zero, há a formação da neve. E isso dificulta o trânsito de carro, dificulta você sair de casa, não é? O que é que eles fazem nessas regiões frias quando há uma formação de neve? Eles pegam uma mistura de 3 substâncias químicas, sal de cozinha, cloreto de cálcio e sílica, é CO2, que é areia. Pega essa mistura e espalha sobre a neve. O que é que acontece? Qual a função de cada substância química dessa? Olha, a água, a gente sabe que a água pura, ela congela a zero, né? O ponto de fusão dela é zero. Aí é o ponto de fusão da água pura. Se a temperatura baixar de zero, ela fica sólida. Se a temperatura aumentar de zero, ela fica o quê? Líquida. Então, abaixo de zero ela fica sólida, acima de zero ela fica líquida. Aí, quando a temperatura fica muito baixa, por exemplo, um dia em que a temperatura chegou a 5 graus negativo. Então, 5 graus negativo, a água pura, ela está sólida, ela congela. Mas se você colocar sal na água, o que é que o sal faz? Ele provoca um efeito chamado efeito crioscópico. O professor vai escrever aqui, ó. Efeito crioscópico. O que é isso? O que é que significa efeito crioscópico? É porque o sal, ele diminui a temperatura de fusão da água. Então, a água pura, a temperatura de fusão é zero. Com sal, ela vai ficar em torno de menos 20 graus. O que é que acontece? Se você jogar sal na água, num dia que a temperatura chega a 5 graus negativo, ela não congela, porque ela só congela abaixo de menos 20 graus Celsius. Menos 5 graus, ela continua líquida. Então, a função de colocar o sal na neve é baixar a temperatura de fusão da água e permitir que ela continue o quê? Líquida. Essa é a função. O cloreto de cálcio também ele entra na mistura. O que é que acontece? O cloreto de cálcio, quando ele dissolve na água, que você joga ele na água, que ele dissolve, a dissolução dele é exotérmica. Então, existem substâncias que a dissolução é endo, elas absorvem calor. Existem substâncias que a dissolução é exo, ela libera calor. No caso do cloreto de cálcio, a dissolução é exo, ΔH menor que zero. O cloreto de cálcio, quando ele vai dissolvendo, ele vai liberando calor. Aí isso ajuda a fundir o gelo, ok? E no caso da sílica, a função dela é aumentar a aderência dos pneus dos carros no asfalto. Então essa é a função das 3 substâncias, tem uma chance de estar no Enem. Então a resposta da questão é letra C.